mulheres fortes, sejam bem-vindas a mais um episódio. Hoje eu tô com ela, que é a mãe da Rafa, que é uma mulher de Deus, uma irmã em Cristo, também ela da Iba, uma mulher que eu tenho descoberto. Aos poucos a gente vem se aproximando, se conhecendo. Tô aqui com a Cami, APzinho 109, mais famoso. É um Seja prazer. bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. É uma honra ter você aqui. Já sei um pouquinho da sua história, mas eu tenho certeza que muitas pessoas não conhecem e vão ser impactadas pelo aquilo que Deus transformou na sua vida. Amém. Como eu li esses dias de John Bevere, nós somos vasos transparentes e o importante é aquilo que a gente carrega, né? É o conteúdo que a gente tem, que o Senhor colocou em nós. Então, é isso. Muito obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui. Meu primeiro podcast, gente! Olha isso! Estou super honrada de fazer parte desse projeto. Que Deus te abençoe e leve a tua voz, né? Que muitas pessoas sejam impactadas através desse canal, né? Que Ele colocou na tua vida e que o nome dele seja muito exaltado através de cada vida que vier aqui. Isso aqui, sabe que Deus me deu esse projeto lá no Mova-se? Na é? conferência Que Mova-se. legal. Eu tava lá servindo com a pastora e em um certo momento Deus me deu um projeto inteiro. Aí eu anotei tudo no bloco de notas. Isso aqui passou, isso foi em maio, né? Aí passou junho, julho, em agosto Deus me conectou com o pessoal aqui do podcast. E quando foi agora, em outubro, setembro a outubro, que a gente conseguiu tirar do papel. E é o começo do projeto que Deus me deu. Olha que coisa linda. Amém. Por isso Deus que eu falo, abençoe. quando a gente tá, né, com os ouvidos atentos, a gente tem que pegar aquela direção. É isso. E guardar. E aí você foi lá e se moveu, né? Me movimentei, isso Mas aí. não foi no seu tempo. Não foi. Foi no tempo dele Uma abrir benção. todas as portas, né? Gente, a Cami é lá da igreja, né? Nós somos da Igreja Batista de Atitude Nova Iguaçu. Então, por isso que eu falei da conferência, porque ela estava lá também. Estava. Foi minha primeira conferência do Ministério Preciosa, né? O ministério ao qual nós fazemos parte, que é uma bênção. Foi minha primeira também, minha primeira conferência. Pois é, e a gente já chegou trabalhando, né? Eu nem jeito. tive a oportunidade de sentar, ouvir, né? Já chegamos trabalhando, mas foi uma bênção. Aqui no podcast a gente tem uma única pergunta, que é o que Jesus transformou na sua vida? Conta um pouquinho pra gente, assim, pode separar por áreas pra você, que Jesus faz tanta coisa na nossa vida, né? Mas conta um pouquinho, assim, como que você aceitou Jesus, como você conheceu Jesus, como que foi essa transformação de vida? Quando Jesus chega, ele não deixa nada igual, né? Então ele chega e já gera transformação. Eu fui criada em lar evangélico. Meus pais biológicos não são cristãos, mas eu não fui criada por eles. Fui criada por um casal de tios que me acolheram, né? Quando eu tinha ainda 3 meses de vida. Meu Deus. Bem novinha mesmo, porque minha mãe tem transtornos psiquiátricos e isso impediu ela a vida inteira de cuidar dos filhos. Somos 3. Só que quando eu nasci, o transtorno se agravou ainda mais e ali não tinha mesmo condição nenhuma. Então ela ficou sob os cuidados da minha avó. E meus irmãos com meu pai, eu fui para casa desse casal de tios que não foi nada aleatório, porque era o único casal da minha família, eram os únicos cristãos, tanto de um lado quanto do outro da família. E aí meu pai biológico conta que quando ele estava com um bebê, né, eu bebê no carro, ele pediu a Deus uma direção para onde eu vou, o que eu faço com esse bebê que não para de chorar, sentindo falta da mãe. E ele, que não é cristão, falou, Deus me falou que era para levar para casa da Célia, que foi a irmã dele que me criou. E hoje eu tenho plena certeza, porque ali eu fui instruída nos caminhos do Senhor, na palavra de Deus, cresci naquele lar cheio de amor e cheio do amor de Cristo, né? Que é o mais importante. Então eu fui criada num lar que tinha o amor de Deus, mas as coisas da nossa vida vão acontecendo de forma que depois também a gente entende que, ainda que a gente saia, né, da presença de Deus, ele jamais... A presença não sai da gente. É isso aí, ele jamais desiste, né? Outro dia eu ouvi do pastor Hernandes Dias Lopes que Deus vai até as últimas consequências por nós. E num dado momento da minha vida, eu quis conhecer o mundo.
Isso acontece muito, né? Com quem é criado no evangelho, bate uma curiosidade, amizades e tudo. E num determinado momento da minha adolescência, eu fui conhecer o mundo. E ali, minha mãe não desistiu de mim em nenhum momento. Eu já tinha perdido meu pai de criação. Isso me afetou demais, Natácia, demais. Isso foi uma coisa que me afetou muito. E Jesus veio me curando aos poucos. Eu perdi ele com 9 anos. E ele era o amor da minha vida. Ele representava, assim, o meu abrigo. E te deu proteção, né? Foi. Ele me acolheu. E ele ficava mais comigo do que até a minha mãe. Minha mãe trabalhava muito, ela era zeladora da igreja. E ele ficava muito mais comigo. Brincava, assistia programas de televisão. Lembro da gente assistindo Incrível Hulk, que nem é do seu tempo, que pintavam o Hulk lá de verde. Era muito engraçado, a gente assistia junto. Sérgio Malandro, enfim, eu tenho muitas memórias dele, de um amigo. Então, aos 9 anos, eu perdi o meu melhor amigo. E o que aconteceu comigo na adolescência foi muito reflexo dessa perda, da ausência, né, daquela figura paterna, da ausência daquele amigo que eu tinha e Deus levou, né? E isso, inclusive, se refletiu também no meu relacionamento com Deus, mas eu só fui entender isso bem depois, bem depois. Então, na adolescência, eu acabei indo, né, na curiosidade, na carência, aquele vazio que estava em mim por essa perda que eu não entendia, eu não tinha maturidade ainda para entender o que eu estava vivendo, né? O que era aquela carência, o que era aquele buraco, aquele vazio, que quando meu pai se foi, eu tentei preencher com outras coisas, preencher com o próprio pai biológico sem sucesso. Eu não busquei preencher no verdadeiro pai. Isso que não aconteceu. E aí, quando a gente tenta preencher um lugar que é só de Deus na nossa vida, é uma busca sem fim, até que a gente encontre mesmo o que a gente busca nele, né? E assim foi. E com 19 anos, com 19 anos, minha mãe lá, ó, Caleb e Josué no chão, né? Com o joelho no chão. Com 19 anos, que eu fui convidada para ir a uma igreja, a Igreja Batista Central, aqui de Nova Iguaçu. E lá nessa igreja que eu realmente me converti. Porque filho de crente... Não é crente. Não é crentinho, né? Então, minha mãe não desistiu de buscar o Senhor pela minha vida. Ela realmente me entregou para o Senhor e confiou. Ela é meu exemplo até hoje, né? Eu já não tenho mais ela aqui, né? Já não tenho mais ela por perto. Jesus já chamou, já está lá na eternidade desfrutando das mansões celestiais. E eu tenho ela como meu exemplo até hoje no lidar, né? Na lida com a Rafa, na criação da Rafa e tudo. E aí, as orações dela fizeram efeito, né? Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. E eu fui convidada para ir nessa igreja por uma tia do meu ex-marido. E lá eu senti aquilo que a gente sente, né? Quando Jesus entra, quando Jesus chega. Ai, que delícia, né? O primeiro amor, né? O primeiro amor, eu falo que é algo tão forte que a gente não consegue explicar em palavras. É só vivendo, né? Eu posso falar para você que o meu cappuccino caseiro é muito bom. Famoso. É muito gostoso, faz um sucesso danado, mas você só vai saber realmente o sabor quando você experimentar. E a mesma coisa é quando a gente conhece Jesus. A gente só sabe mesmo, não adianta ninguém falar pra gente como é. A gente só sabe quando a gente experimenta. E minha mãe sempre falava isso. Minha mãe falava pra mim, você precisa ter uma experiência com Jesus. Quando ela falava de alguém, né, que... fulano se converteu e tal. Ele teve uma experiência com Jesus. Fulano precisa ter uma experiência. Ela sempre falava dessa experiência. E da mesma forma que a gente está conversando aqui, não tem como saber, não tem como experimentar algo se você não provar, não viver, né?
E foi o que aconteceu comigo naquele dia. Naquele dia, com 19 anos, o Senhor chegou para mim. Chegou na minha vida. E ali começou a transformação. Ali começou o processo. O meu processo não foi rápido. Eu fui tocada naquele momento. Eu fui impulsionada a mudar várias coisas na minha vida. Ali eu já sentia desejo de servir a Jesus, de estar mais perto de Jesus, de largar coisas que eu sabia que não agradavam a Jesus. Sim. E ali começou o processo. A primeira transformação, né? O toque. Eu pisei realmente no Santo dos Santos ali e eu não conseguia mais viver em outro lugar. De lá para cá eu não conseguia mais viver em outro lugar. Aquilo realmente mudou quem eu era. Mudou, começou um processo de transformação na minha vida e começou a mudar quem eu era. E muita coisa mudou a partir daquele momento. Mas eu tive outros momentos de Deus me chamar para perto. Primeiro ele me encontrou e começou a transformação. Mas num outro momento ele me chamou para perto. Porque eu comecei a viver uma vida muito religiosa, né? Eu sabia que Jesus Cristo era o Senhor da minha vida, que eu tinha tido um encontro com Ele, que eu era salva nele, mas eu não estava vivendo plenamente aquilo que Ele queria para mim. O propósito dele, né? Isso, o propósito. Eu não estava buscando viver realmente o que Ele me chamou para viver. O que ele me chamou, quem ele me chamou para ser. Eu tinha plena convicção que ele era o Senhor da minha vida, mas eu ainda não estava totalmente plena na presença dele, vivendo o que ele tinha me chamado para viver. E para isso, ele me chamou para perto. Isso aconteceu ano passado. Houve uma mudança muito grande. Quem me acompanha percebe, é nítido, é nítido. Não que eu não orasse, não que eu não falasse com Deus, não que eu não tivesse o meu momento com Ele, não que eu não fosse à igreja, não frequentasse os cultos, mas eu passei a viver um comodismo, sabe? Quando a gente entra. A gente vai no culto de domingo, a gente faz tudo que deve ser feito, mas a gente não, de fato, vive o nosso chamado. A gente não tem frutos daquilo. Não estava dando frutos. É isso. Eu não estava dando frutos. Eu estava vivendo uma vida, digamos, politicamente correta para o Senhor. Estou fazendo tudo certo, estou buscando aqui não pecar ali, não pecar aqui, aquele pecadão, né? Porque a gente, quando está nessa fase, acaba achando que tem pecadinho, pecadão, né? E se eu não estou fazendo os pecadões, né? Tá tudo certo, estou indo no caminho certo. Ó, Senhor, pode me abençoar, porque eu tô fazendo tudo certo aqui, ó. Sou uma pessoa honesta, trabalhadora. Mas a gente sabe que a vida com Deus é muito mais do que isso, né? Relacionamento. É mergulhar de cabeça, né? Mergulhar. E eu não tava num relacionamento com Deus de intimidade. Eu tava numa religiosidade, numa apatia. Sem buscar conhecer mais a Deus, sem buscar conhecer mais os propósitos de Deus para minha vida e o que Ele queria que eu vivesse aqui, né? Porque eu fui chamada, né? Até que você falou de frutos e tem total a ver com o período quando ele me chamou. Quando eu entrei na IBA, em julho, ele me deu uma palavra que está lá em João 15, que fala sobre a videira e nós somos os ramos, né? E aquele que não dá frutos é cortado e aquele que dá frutos é podado para que dê ainda mais e frutos para a eternidade. E o Senhor me chamou para perto com essa palavra. Eu comecei a buscar ao Senhor por coisas materiais. Comecei a buscar mais. Sabe quando o calo começa a apertar, né? Começa a apertar, os boletos começam a crescer. E aí os trabalhos começaram a diminuir. Aí a gente já corre logo, né? Antes era aquela oração religiosa de manhã e tal. Senhor, abençoa, abençoa, não sei o quê. Abençoa meu trabalho, abençoa minha filha, aquela coisa. E aí, quando eu vi que o calo começou a apertar, que as coisas começaram a ficar um pouco difíceis, aí eu comecei a
orar mais um pouquinho, orava em pé, agora eu comecei a orar de joelho, peraí, o que tá acontecendo? Não tá batendo, o que tá havendo? E ali eu comecei a buscar, não buscar a presença, mas os presentes, né? Eu acho que eu desenvolvi, sabe, com a perda do meu pai muito nova, eu acabei desenvolvendo algo no sentido de uma obrigação que Deus tinha para comigo de fazer o que eu quisesse. Porque ele levou meu pai. Entendi. Sabe? Uma troca. Eu já sofri demais, né? E então agora eu tô fazendo tudo certo, o Senhor me abençoa e a gente fica, ó, de boa, tá? O Senhor me abençoa aí. Tinha aquela barganha com Aquela Deus. barganha. Eu vivia na barganha. Até que eu comecei a orar e a coisa começou a apertar mais. E aí a gente já corre, né, pros pés do Senhor. Mas ali o Senhor me deu essa palavra de que eu ia viver um tempo de poda, dele me moldar para que eu desse frutos para a eternidade. Nossa, forte demais. Forte demais, demais. E a palavra tem se cumprido na minha vida. Essa palavra tem se cumprido na minha vida. E ele começou, a primeira coisa que ele começou a fazer foi moldar a minha identidade nele. Começou a me trazer para perto para que eu buscasse cada vez mais relacionamento, conhecer quem ele é de fato. Você de fato tem um relacionamento de paternidade, né? Que ele ter é teu um pai. relacionamento de paternidade. Porque o que aconteceu? Na minha cabeça, Deus levou meu pai e me deixou órfã. Mas eu não entendia isso quando eu tinha 17 anos, 16 anos e nem até pouco tempo. Isso tem pouco tempo, de 1 ano e meio pra cá, que ele me chamou pra perto pra mostrar quem ele era na minha vida, pra eu colocar ele no papel que de fato ele deve exercer na minha vida de pai. E aconteceu uma coisa tão incrível, Natácia. No dia do meu aniversário, se eu estiver atropelando, você me fala, porque eu volto, tá? Tô amando conhecer a gente, porque eu também não conheço essas histórias. Então, tá sendo novidade pra mim também. Eu tô amando. Se eu estiver atropelando, você me fala que eu volto, né? Pra gente não perder o fio da meada, né? Porque o que eu vou contar aconteceu recentemente, mas tem a ver com isso que aconteceu lá atrás, né? Com a perda do meu pai, que me marcou pra vida inteira. Eu tenho 41 anos, isso foi aos 9. Eu não esqueço nunca. Sim. Né, do meu Isso pai, a gente não regeu, esquece. né, na verdade. Isso acabou regendo a minha vida por muito tempo, esse sentimento de orfandade. Isso fez com que eu entrasse num casamento que não era para eu entrar, na hora que não era para eu entrar. Isso acabou realmente regendo muitas escolhas, várias escolhas. O sentimento de orfandade regeu escolhas erradas na minha vida. Isso é muito forte. Então, às vezes, muitas das vezes a gente não tem pai ou a gente perde um pai e a gente justamente fica com esse sentimento de ser órfão e não ter mais ninguém ali para te proteger, né? Não ter mais aquela pessoa que vai estar com você. Mas a gente tem um pai que é o nosso pai celestial, que é o nosso pai que está em todo tempo conosco. E é o pai que não nos abandona, é o pai Jamais. que não morre. Que veio, antes, de qualquer pai natural. Exatamente. Então, esse sentimento leva muitas mulheres. Muitas mulheres. A escolhas erradas, escolhas pela carência, né? Isso é um assunto, assim, muito forte pra mim. Muito. Eu também não tive pai, né? Só que eu não tive muito esse sentimento de órfão, porque meu avô Seu avô sofreu preencheu, muito né? isso. Mas muitas das vezes, no espiritual, eu tinha. No físico, não. Sim. No físico, eu não tinha aquele sentimento, não tenho pai. Não tinha. Mas no espiritual, em muitos momentos, eu tive esse sentimento. E a partir de uma profecia, assim, de uma palavra que eu recebi, que eu, naquele dia, eu falei, não, eu tenho pai. E o meu pai me ama, e ele tá comigo, e ele nunca vai me abandonar, ele nunca vai me deixar, e em qualquer momento eu posso gritar por ele, clamar, que ele vai escutar meu clamor. E foi a partir daí que eu virei a chave também. Porque esse sentimento nos paralisa. Paralisa e faz com que a gente tome várias decisões erradas na nossa vida. E eu tomei várias por conta disso. E vivi muito tempo, convivi com esse sentimento de rejeição da parte de Deus, inclusive. Culpava Deus, né? Culpava Deus por ter levado meu pai, né? Por ter tirado meu melhor amigo.
Até que agora, Natácia, na maturidade, por isso que eu falei, a minha transformação não foi de uma vez só. Sim. A minha transformação tem sido ainda um processo que começou aos 19 anos e continua. Até agora, eu acredito que é de todo mundo, né? Não, vamos continuar até... até a volta de Jesus ou até ele voltar pra gente, né? De alguma forma. Mas o que aconteceu foi isso. Eu não conseguia substituir a ausência do meu pai e eu buscava essa substituição em namoros, né? No próprio casamento e em outras coisas. Mas conta o que eu ia falar e não falou do dia do seu aniversário. Isso, pois é. Aí, no dia do meu aniversário desse ano, o Senhor começou a fazer esse processo ano passado, né? E foi tratando na minha identidade, me mostrando que eu era filha, né? Me mostrando quem ele era, que ele já era, né? Muito antes de qualquer coisa, muito antes de eu existir, muito antes do meu pai existir. Ele já começou a me mostrar, a me encaminhar para isso. E quando foi no dia do meu aniversário esse ano, eu queria ter viajado, mas como eu falei, nada. Eu tô num tempo, assim, de portas fechadas. Eu tô naquela música do Morada. A porta aberta é você, mas a fechada é você. A tempestade é você. É isso, o vento forte é você. É tudo sobre você. Porque esse é o tempo que ele me chamou pra perto. E é do jeito dele agora, Natácia. Não é mais do meu. O sentimento de orfandade não é mais o que me rege. Então, no meu aniversário, eu queria ter feito outras coisas completamente diferentes do que eu fiz. Mas como eu estava vendo que não ia rolar, eu cheguei para Deus e falei assim, pai, tô vendo que não vai dar certo, né? O que eu tô me planejando aí, tô vendo que não vai rolar, então faz conforme a tua vontade. O que o Senhor quer pro dia do meu aniversário? Então faz. Entregou e eu vou esperar. Entreguei para ele. Aí, eu passeando, né, olhando a internet, vi que o Júnior Rochirola, o pastor Júnior Rochirola, que é o autor de Café com Deus Pai, um devocional, né, muito conhecido, maravilhoso e tal, estaria por aqui, por Nova Iguaçu, numa igreja, até na igreja que eu era antes da IBA. E aí, quando eu vi a data, eu falei assim, olha a cabeça, né? Ah, pena que é no dia do meu aniversário. Que pena que é no dia do meu aniversário. Aí comentei com a Rafa, com a minha filha, né? Com a Rafa, pra quem conhece, a adolescente mais famosa do Instagram, adolescente do Aham, né? Aí comentei com ela, falei, poxa, filha, olha só, aquele pastor que eu gosto, assim, vai estar aqui na igreja, e é no dia do meu aniversário. Ela falou, mãe, por que você não vai se dar isso de presente? Deus usou a vida da Rafa pra me dar esse estalo, porque a pessoa que é lenta, gente. Por isso que eu falei, se eu me perder, me ajuda, porque eu volto, se eu perder o fim da meada, porque eu sei como é que eu sou, né? Eu sou uma pessoa lenta. E aí eu não tinha me ligado que esse era o presente. Aí ela falou, mãe, por que você não se dá isso de presente? Eu falei, é mesmo? É uma coisa que você gosta, né? Uma pessoa que você admira, se dê de presente. Eu falei, é isso mesmo. E me dei de presente a tour Vencedores, Vencedores dele. Que lindo. Maravilhosa. Maravilhosa a ministração e tal. E aí, fui feliz da minha vida. Eu tava super feliz e entendendo que aquele era o aniversário. O presente do pai. Que era o devocional. Olha eu, gente. A gente pensa muito pequeno. Natácia, a gente pensa muito pequeno. Eu entendendo que o presente era o devocional, porque aí eu fui, comprei o devocional junto com o ingresso e tal, feliz da minha vida. Mas o presente estava muito além disso. Num determinado momento, né, uma determinada parte da ministração dele, ele pediu que os pastores se colocassem à frente e as pastoras também, as líderes. E caso você tivesse algum problema na sua vida com o seu pai, você abraçaria um dos pastores. Se você tivesse problema com sua mãe, né, algum problema com a sua mãe, e precisasse perdoar, né, ou pedir perdão, você abraçasse uma das pastoras ou das líderes. Na mesma hora, eu pensei, não tem problema nenhum com meu pai biológico, tá tudo bem, eu já perdoei, foi algo que eu orei muito para perdoar meu pai biológico, né, foi um processo também, porque meu pai me entregou. Ele não cumpriu o papel dele, né? Ele me entregou, ele se desfez de um problema e eu passei a me ver como um problema.
Mas Deus já tinha me curado nisso, né? No Dia dos Pais anterior, Dia dos Pais do ano passado, Deus também me curou. Deus falou comigo no Dia dos Pais, antes do seu pai te entregar, eu me entreguei por você. Meu Deus. Até me emociona. Antes do seu pai te entregar, eu me entreguei. Então, se eu já tinha me curado em relação ao meu pai biológico, estava tudo bem, e eu pensei comigo, tá tudo bem. E aí Deus me trouxe à memória o meu pai de criação. Meu Deus. Mas não era para pedir perdão para ele. E aí eu pensei, eu não preciso pedir perdão pro meu pai de criação, não tem problema nenhum, ele foi maravilhoso, ele foi tudo para mim. Aí é que estava o problema, Natácia, e eu nunca consegui enxergar isso. Ele era tudo para mim. Mas Deus é tão lindo, tão maravilhoso, que Deus proporcionou uma despedida com o meu pai. O pastor que estava lá na frente era a cara do meu pai. Meu Deus. Que me criou, do meu pai Tô estéril. toda arrepiada. Ele era a cara, o pastor Austin é a cara do meu pai que me criou. E o Senhor me conduziu àquele momento com muito amor. Com muito amor para eu ir até lá e me despedir. Para que eu colocasse no lugar de pai aquele que é, que era e que há de vir. Que nunca me deixou órfã, que nunca me deixou só. O papel é dele. Muito lindo. O papel é dele. E ali, ele consertou, com muito amor, todas as coisas relacionadas à paternidade. Ele me sarou, ele me curou naquele momento. Que presente. Que presente. E eu achando que era um livro devocional. É isso. A gente pensa muito pequeno, mas Deus pensa muito maior. É. Os planos dele, a palavra dele fala que ele é que sabe os planos que ele tem sobre nós, planos de nos causar, não de nos causar mal, né, mas de nos causar bem, de nos fazer prosperar, planos de paz e não de mal, que os planos dele são maiores do que os nossos. Não, e a partir daí isso vai destravar várias Sim, outras áreas. Eu creio. Porque a partir do momento que você, de fato, coloca Deus no centro, que aí é aquilo. O seu pai, agora você se despediu. Sim, eu me despedi. E o pai, que é o nosso pai celeste, ele tá no centro. Sim. E quando você vive no centro e na dependência total dele, todas as outras coisas são Amém. acrescentadas. Então, as portas que você acha que estão fechadas vão se abrir. Amém. Os caminhos que você acha que não vai mais viver é o que você vai viver. Amém, amém. Acredito que todas as áreas da nossa vida se destravam através quando a gente se destrava. E você se destravou. Você E quando a gente coloca Deus no centro, que é o lugar dele, quando a gente coloca ele no lugar devido. Ele ser seu tudo. Ele ser meu tudo. Então ali eu abracei aquele pastor, como se eu estivesse abraçando meu pai. Meu Deus. E eu chorei muito, me despedindo dele por um tempo, né? Porque eu sei que eu vou vê-lo novamente. Eu sei que ele tá lá me esperando. E de lá pra cá, que não tem tanto tempo assim, meu aniversário foi dia 15 de setembro, eu vejo que tudo mudou nesse sentido, né? Da paternidade. Então, dando certo ou dando errado, é ele. Abrindo ou fechando, é ele. É tudo sobre você. É tudo sobre você. Morada, fez pra mim essa música, né? Pode falar. Ô, Cami, então você falou muito aí dessa sua transformação. Acabou sendo uma área do sentimento, né? E da paternidade Sim. em Deus. E me conta um pouquinho assim, como você virou professora, como você criou o Instagram, como foi essa sua vida profissional aí, como você chegou assim nesse movimento? A parte profissional começou cedo, né? Porque o que eu te falei? A ausência do meu pai norteou muito a minha vida. E com a ausência dele, eu me vi na necessidade de cuidar da minha vida, de ser independente, porque a nossa situação não era uma situação boa, o meu pai biológico pouco fazia também, né? Também não tinha condição e não fazia muita coisa nessa área financeira nem emocional. E eu falei, não, agora eu vou cuidar da minha vida, eu vou comprar minhas coisas. E com 14 anos eu comecei a trabalhar. Meu primeiro emprego foi o McDonald's. Se você acha que me viu em algum lugar, pode ter sido lá no caixa do McDonald's, inclusive. Aí, Daqui de Nova Iguaçu? Daqui do Top Shopping, gente. Daqui de Nova Iguaçu. O Top Shopping inaugurou e eu fui trabalhar lá. E ali eu comecei minha jornada profissional, fui tomando gosto, né, por ter meu dinheirinho.
Mas antes disso, eu já era uma empreendedora. Os meus gibis que a minha irmã me dava, minha irmã que fez muito papel de minha mãe também, os meus gibis que minha irmã me dava, eu vendia na porta da minha casa para comprar meus brinquedos, tá? Então, tipo, o que eu devia ter uns 10 anos, assim, nem sabia dar troco. Não sabia. Eu falava, não tenho troco, mas não sabia dar troco. E ali eu já tinha essa veia empreendedora, já tava rolando. Aí depois, meu primeiro emprego formal mesmo foi no McDonald's, e dali eu fui estudando, trabalhando. O desejo do meu coração era fazer comunicação. Já tinha... É a sua cara, né? Pois é, já tinha esse desejo de me comunicar, um desejo que hoje eu vejo que foi o Senhor que colocou em mim para um propósito dele, né? E ali eu queria ser jornalista. Eu não entendia o que o Senhor tinha para mim, então eu queria ser jornalista. Cheguei até prestar vestibular para a UERJ, passei para segunda fase, mas fiquei com medo e não fui fazer a prova. Não acredito. Tu acredita? Ai, tava falando isso ontem com os meus alunos. Aí eu tinha um sonho, né, de fazer faculdade, sempre tive esse sonho para conquistar mesmo essa independência, que por trás era o quê? Ninguém fez por mim, então eu vou fazer aquilo que ninguém fez por mim. Deixa que eu dou conta, deixa que eu me viro. Foi gerando em mim uma autossuficiência que mais tarde isso veio me prejudicar no meu relacionamento com Deus. Mas vamos lá para o profissional. Aí eu trabalhei em vários lugares, lojas, trabalhei em C&A também, escritório, na Caixa Econômica. Eu trabalhei muito nessa vida, eu já estou... Já tô querendo aposentar, entendeu? Porque eu já trabalhei foi muito nessa minha vida. E aí eu tive um negócio, tive uma sorveteria e hamburgueria que logo faliu, graças a Deus, porque, gente, olha, tiro o meu chapéu para quem tem comércio do ramo alimentício, porque prende muito. É verdade. Prende demais. E ao mesmo tempo que eu queria que desse certo o negócio, eu não aguentava mais o negócio, porque a minha filha era pequena, tinha um ano e pouco, 2 anos no máximo, ela era muito pequena e eu não conseguia aproveitar minha filha. Fim de semana... Você tinha quantos anos? Você era nova, né? Eu casei com 19 anos. Caraca, meio no período que você aceitou Jesus. Foi, nós fomos a essa igreja que eu te falei, o convite foi para nós dois. Entendi. Nós fomos juntos. Quando eu aceitei Jesus, né? Nessa igreja nós estávamos juntos. E ali nós decidimos nos casar e tudo, mas infelizmente ele não seguiu, né, os caminhos do Senhor. Por algum tempo ele pegou e se desviou. E eu procurando seguir ali daquele jeito que eu te expliquei, né? Mas eu me casei super nova, por muita carência, né? Pelo desejo de sair daquele... De ter uma figura masculina, né? De ter uma figura masculina para suprir. Casei com as motivações erradas, né? Para que alguém viesse suprir aquela ausência do meu pai e fizesse tudo aquilo que um pai deveria ter feito por mim. Prover, né? Cuidar. Todas essas coisas que é um dever de um pai, eu coloquei em cima do meu ex-marido, né? Aí você e com certeza você isso criou expectativas no casamento que elas não existem, né? Criei expectativas erradas acerca de uma pessoa que não tinha esse papel na minha vida. Ele tinha o papel de ser marido e não pai. E isso com certeza prejudicou, entre outras coisas também, o casamento até que chegou ao fim, né? Mas eu casei por isso, por essa necessidade, por essa carência, no momento errado, sem maturidade alguma. Né? E pelos motivos errados também. Eu queria... A motivação errada. A motivação errada, total. E eu queria muito sair daquele ambiente, né? E ter a minha família. Porque por mais que eu tenha sido criada com muito amor, com muito carinho, eu não tinha maturidade. Então eu não sentia que eu estava na minha família. Não, eu quero quero formar a minha família. Você ficou um peixe fora d'água, né? Você não se sentia parte daquilo. Então você criou ali uma válvula de escape para criar isso. Sim, e todos os artifícios para preencher um vazio que não seria preenchido daquela forma. Então, eu fui tentando, como eu te falei, fui tentando por muito tempo da minha vida preencher o vazio de Deus. E aí, eu tive esse negócio,
E ele, graças a Deus, não deu certo. E eu tive que pedir a Deus uma direção do que eu ia fazer dali em diante. E eu já tinha entrado num curso de inglês numa época e saí. E assistindo um filme, você acredita? A Procura da Felicidade, com o Will Smith. Assistindo um filme com ele. A pronúncia da professora Will Smith. Aí é o Smith. Eu não posso fazer feio, né, gente? Não que no dia a dia eu não ande o Will Smith, o home teacher, né? Mas assim, na frente das câmeras, eu não posso fazer feio pra vocês. Mas eu tava assistindo esse filme e pedindo muito uma direção a Deus. Já tava orando, pedindo uma... Como eu falei, eu sempre busquei orar, mas sempre pelos motivos... Sempre para conseguir aquilo que eu queria e não aquilo que Deus queria, né? A minha vontade. Eu apresentava a ele a minha vontade, não o meu coração, e pedia que ele fizesse a vontade dele. Era dessa forma que eu me achegava. Mas ele é tão bom que ainda assim ele me ouvia e ainda assim respondia e direcionava. Porque ele é muito maravilhoso. Ele né? é misericordioso. Misericordioso. Né? Pois é, ô paciência, meu Deus, que o senhor tem comigo. Com todos nós. Que paciência. Você que acha que é difícil, né? E que Deus não tem paciência com você, tem. Ele tem paciência com você. E então eu comecei a pedir a Deus uma direção. E num dia lá, assistindo esse filme, o Senhor falou comigo através desse filme. E é baseado em história real. Sim. Eu amo filme, principalmente baseado em história real. E a vida dele é transformada ali através de uma coisa que ele sabia fazer bem. Que ele tinha habilidade, que era matemática. Quem não assistiu, tô dando spoiler, mas já é muito antigo pra você não ter assistido, né? É verdade. Quem não assistiu, assiste, que é muito bom. E quem já assistiu, assiste de novo, porque vale a pena. E ali, eu comecei a perguntar pro Senhor. Eu falei, ai, Senhor, o que eu sou boa? Eu nem sabia o que era boa, Natácia. E eu já tinha o quê? 24 anos, quando eu entrei na faculdade, 24, 25, por aí. Por aí, 25 para 26, 25 para 26. Eu nem sabia o que era boa. Eu não sabia quem eu era. Eu nem conhecia a minha identidade. Não sabia. Eu vivia uma vida sem propósito, Basicamente, deixa a vida me levar. Eu sabia que eu queria estudar, eu sabia que eu queria fazer uma faculdade, eu sabia disso tudo, né? Que eu queria melhorar para dar uma vida melhor para minha filha. Eu sabia que existia eu tinha essa necessidade, né? De melhorar, de me tornar uma profissional. Mas eu não sabia nem das minhas habilidades. Nem me conhecia direito. Então eu perguntei para o Senhor, falei, Senhor, o que eu sou boa? O que eu posso fazer? Porque lá atrás a faculdade de comunicação não tinha rolado, como eu te falei. E até porque era longe, não ia ser viável para mim naquele momento, eu precisava trabalhar, não ia dar tempo de chegar nas aulas e tal. E eu levei 10 anos até conseguir fazer a minha faculdade. 10 anos, era um sonho que eu tinha. Eu chorava. Me lembro que tinha uma novela chamada Coração de Estudante, não é da tua época, não. Tinha essa novela. Eu não assistia, porque aquilo me dava tanta tristeza, porque eu queria estar estudando, fazendo uma faculdade e não conseguia, sabe? Mas Deus tem um tempo certo, né? Eu sempre falo isso. Se eu tivesse entrado numa faculdade na idade errada, eu poderia ter me perdido por outros caminhos mais profundos, né? Até o próprio casamento. Eu não culpo Deus por ter me casado com a pessoa errada, porque quem fez a escolha foi eu, né? No tempo errado. Não culpo Deus por isso, por esse casamento. Tem que tirar os ensinamentos, né? Eu agradeci. Chegou um tempo, né, que o Senhor foi me trazendo essa maturidade, que eu agradeci. Eu falei, Senhor, pelo menos eu estava ali cuidando da minha casa, cuidando na época do marido, cuidando da minha filha, e não estava perdida, sabe lá onde que eu poderia estar. Então, pelo menos, eu estava ali, quietinha, dentro da minha casa, cuidando da minha família. Então, louvado seja o teu nome por isso, né? Em tudo dai graças. E aí, o Senhor me trouxe à memória, quando eu perguntei a ele, voltando lá, né, no filme e tal, o Senhor me trouxe à memória que eu era muito boa em inglês, que eu sempre gostei e que as professoras dos cursos que eu cheguei a começar, não fui muito longe, não, na época, tinha ido muito longe, me elogiavam sempre me elogiavam. E eu falei, olha, tá aí, uma coisa que todo mundo falava que eu sou boa, né? Então, já uma coisa que eu gosto,
eu vou por essa área aí para tentar, né, trabalhar numa multinacional. Não pensava em ser professora. Nunca foi um sonho ser professora e tal. Não. Fazendo estágio, aí eu comecei a trabalhar numa loja, a sorveteria, a hamburgueria, ela fechou, graças a Deus. Eu comecei a trabalhar numa loja feminina e aí comecei a estudar. Me matriculei na faculdade e comecei a estudar. E nisso que a gente vai fazendo estágios, não era bacharelado, era licenciatura. Você precisa fazer estágios, né, em sala de aula. Eu fui ficando e graças a Deus que eu fiquei. Deus te conduziu para esse caminho. Me conduziu. Tudo conduzido por ele. Até essa loja que eu trabalhei também foi uma benção por muito tempo. Fiquei 4 anos. Aí quando começaram os estágios, eu saí e fiquei só como... Praticamente ficou a faculdade toda nela. Fiquei, praticamente. Faltando 1 ano só. Porque eu entrei 1 ano antes de começar a faculdade. Aí faltando 1 ano só para eu me formar, eu saí, me dediquei aos estágios e depois já comecei a trabalhar na escola que eu tô até hoje, e que foi o que me possibilitou, graças a Deus, a dar um bom estudo para minha filha, a conquistar também o APzinho, né? Que isso daí também foi uma história de fé, né? Você colocou o pé e Deus colocou o chão, né? Foi isso. Aí depois veio o APzinho, né? Acho que a gente tá seguindo uma ordem aqui, né? Estamos na ordem. Aí passou... O quê? Já tinha, acho que uns 5 anos que eu tava trabalhando nessa... Não, 5 anos não. Já tinha 2 anos. 2 anos que eu tava trabalhando nessa escola, quando eu me divorciei. E ali começou um outro processo na minha vida. Porque, como eu te falei, eu depositava essa dependência, essa ausência do meu pai, essa dependência emocional no meu ex-marido, né? Então, quando ele... foi seguir o caminho dele, quando a gente se separou, ficou uma outra lacuna. Meu Deus, veio aquele sentimento de abandono de novo, né? Eu fui, graças a Deus pela terapia também, porque a terapia me ajudou demais a entender tudo isso, né? Esses cenários, né? Me apresentou esses cenários e eu consegui enxergar. Porque quando às vezes a gente tá no meio do furacão, a gente não consegue enxergar saída nenhuma. Não enxerga. E a terapia me ajudou demais, me conduziu muito a entender muita coisa, né? E eu pude entender eu pude entender todos esses cenários. Primeiro, meu pai me entrega. Depois, o meu pai me abandona, né? O meu pai biológico me entrega. O meu pai de criação me abandona, não por vontade própria. Sim. Mas aí Deus me tira ele. E aí eu já crio um ranço, né? Já fico com a raiva, achando que Deus me devia algo. Deus não devia a ninguém, né? Pois é, eu fui crescendo com isso. Cresci com essa história de que Deus me devia algo, porque levou meu pai, né? Porque o meu pai era o centro, né? E aí eu fui abandonada, entre aspas, com a partida do meu pai. E aí meu ex-marido segue um outro caminho, um outro rumo, e eu me sinto abandonada pela 3ª vez. Me sinto rejeitada pela 3ª vez. E foi muito difícil. Muito difícil. O divórcio foi muito difícil. Porque eu tinha ali a minha família como um sonho realizado, que eu sempre desejei, porque não fui criada na minha família de sangue. Sim, e estava criando a sua filha. E ali era a minha. Aquela sim, tinha o meu nome ali. Era a minha família, até que tudo desmoronou. Então foi muito difícil. Eu vi meus sonhos ruindo ali, sabe? Eu fiquei sem esperança alguma. As pessoas passavam na rua, me viam passando na rua e comentavam: nossa, te vi passando, você com um semblante caído, sem esperança. Não é você. Porque eu sempre fui muito sonhadora, muito idealizadora, animada. Muito animada, exatamente. Esse sempre foi meu jeito. E ali eu achei que todos os meus sonhos tinham morrido. Todos eles. Se eu não conseguir conquistar nada em relação uma casa própria especificamente, né? Que não é só isso, mas se tratando disso que a gente está falando aqui do apartamento, né? Se tratando especificamente disso, eu pensava, eu nunca vou conquistar, né, uma casa própria, todos os sonhos em relação a isso, todos os sonhos relacionados a isso. Hoje eu não tenho mais chance, não tenho mais esperança.
Porque se com 2 bolsos, né? A gente morava de aluguel ainda e tal. Se com 2 bolsos a gente não conseguiu até aqui. Imagina sozinha. Imagina sozinha, com um bolso só, tendo que dar conta de uma criança. Na época a Rafa tinha 9. E já vai fazer 18. Meu Deus. O tempo passou. E eu fiquei com aquele sentimento de que eu ia precisar encontrar uma outra pessoa. E eu falava, Senhor, agora até eu encontrar... Você queria colocar, depositar novamente em outra figura masculina. Em outra figura masculina. Depositando a minha dependência. Depositando a minha confiança sempre no outro. Sempre numa figura masculina. E por muito tempo também eu tive um sentimento de tristeza em relação ao meu irmão mais velho, porque ele não assumiu o papel do meu pai. Eu sempre jogava esse papel de pai para alguém. Sempre. E eu tive esse sentimento por muito tempo, achando que meu irmão não me amava. Eu nem sei se ele sabe disso. Exclusivas do Pod. Pois é. Matheus tá ali chorando, gente. Enxuga aí, Matheus. Eu, por muito tempo, achei que eu não fosse amada pelo meu irmão. Porque eu colocava pra todo mundo esse papel, menos pra Deus. Menos pra quem era de direito. Ai, meu Deus, que eu não fiz isso antes, né? Não precisava estar passando todo perrengue agora, amiga. 10 anos da espera. Oh, meu Deus do céu. Mas como é que Deus entrega o varão engajado? Agora vocês entendem? Vocês entendem? Aí você que tá esperando, como eu. Que ano que vem vamos ver essa mulher de noiva, gente. Amém, amém. Olha as parcerias. Já vai preparando, viu, Natácia? Você que tem todos os contatos de Nil Iguaçu. Porque ela destravou a paternidade. Ela colocou Jesus no centro. Então, essas outras áreas que eram feridas por conta justamente dessa transferência de papel, ela não vai viver mais. Então, tá preparada para receber o varão engajado. Amém. Varão engajado, violeiro. Tá? Violeiro. Gente, porque... Tem que ter célula, tem que ter um violão. Tem que ter um violão, gente. Tem que ter um violão. Olha, gente. Ai, mas aí eu já nem me lembro onde que a gente estava, o que eu tava falando. Foi como você conseguiu conquistar o apartamento. Isso. Né? Então eu achava que ia viver todo um processo de novo por conta dessa dependência, de colocar a minha confiança numa figura masculina. Meu Deus, agora eu vou ter que conhecer outra pessoa e tal, e até conhecer outra pessoa, até namorar, até casar, para conseguir sair desse aluguel, conquistar um cantinho próprio para mim, para minha filha. Olha o caminho que eu construí na minha mente. Todo esse caminho de conhecer alguém, de namorar, de casar, de noivar, de casar, até conseguir conquistar esse sonho específico, né? De ter um lugar para mim, para minha família, né? Para minha filha e tal. E aí, um belo dia, indo para uma programação da igreja, eu precisava levar um bolo, que aí Deus mostra que Ele é suficiente, né? Que Ele pode todas as coisas. Indo para a programação da igreja, fui na padaria comprar um bolo, tava com R$8 no bolso. R$8 no bolso, em moeda ainda, tá, gente? Para o testemunho ser grande. Para elevar o testemunho. Aí a gente tava com a Rafa nesse dia e passei por um stand de uma construtora que tava com um food truck dando hambúrguer. E Deus sabe como atrair a gente, né? O crente é atraído pela comida. Deus sabe como atrair a gente. E ali, aquilo tudo iluminado, eu falei, filha, vamos ver o que tá acontecendo aqui. Vamos ver, né? Vamos pegar um panfleto e tal. De repente a gente descola um hambúrguer. E nisso que eu entrei só para pegar o panfleto, o corretor veio me atender com tanta atenção, ele me deu tanta atenção que que eu fiquei constrangida. Fiquei constrangida com toda aquela atenção. Eu pensando, meu Deus, se esse homem soubesse que eu tenho R$8 no bolso, ele não me dava 5 minutos de atenção, Matheus. Não me dava 5 minutos. Se ele soubesse que eu tenho R$8 no bolso. E ele me... Eu não tava maquiada assim não, tá, gente? Eu não tava indo na padaria, gente. Eu só tava indo na padaria comprar um bolo, tá? Tava normal.
E ele me dando a maior atenção. E a Rafa vendo aquela Animada. maquete super animada. Mãe, eu quero esse! Com piscina. Eram 3 empreendimentos. E o que ela falou que queria com piscina foi o que realmente a gente conquistou. Nossa. Pois é. E, mãe, eu quero esse com piscina. E eu falo, meu Deus do céu, vamos sair daqui. Eu querendo sair de lá pra não deixar minha filha iludida, né? Não criar expectativas, porque eu sabia das minhas condições. Eu tava olhando para as minhas condições. Eu tava olhando para os meus R$8 no bolso. Eu não tava olhando pro Deus do impossível. Pro Deus Pai que tem um céu e a terra a nosso favor, né? Que pode tudo. Que pode todas as coisas. Que tem poder para mover montanhas em nosso favor. E foi assim que aconteceu. Eu saí dali, eu não comprei naquele dia, não. R$8 não deu, tá? Não deu para dar de entrada. Não deu. R$8 não deu para dar de entrada. E aí eu saí dali, mas uma semente foi plantada no meu coração. 1 ano depois. Caraca. Olha como as coisas não são no nosso tempo. Nossa, Cami, 1 ano. Um ano. Ali, Deus plantou uma semente e me fez chegar perto do sonho, perto da terra prometida, para me mostrar que o gigante não era tão grande assim. Sabe? Ele me fez vislumbrar, ele me fez olhar para ver que ele era muito maior do que todos os gigantes que eu coloquei na frente dessa terra. Sabe? E aí, 1 ano depois, a Rafa chegou para mim e falou: mãe, eu tô sentindo muita falta de ter o meu cantinho. Porque aí, quando eu me separei, eu me mudei daquele apartamento que eu morava, do apartamento que eu morava, que era um apartamento grande, para uma kitnet. E eu tive que me desfazer do quarto dela. Caramba. Ai, foi muito dolorido. Processo. Nossa, eu tive que me desfazer de tudo, porque não cabia na kitnet, só levei o que cabia. E ela dormia comigo. E ela começou a crescer, 10, 11, 12. E veio essa necessidade no coração dela. Mãe, eu tô sentindo falta de ter o meu cantinho, tô sentindo falta de ter meu quarto. E aquilo, quando é filho, né? Filha, acaba. Mexe muito com a gente. Mexe demais. E aquele pedido veio igual uma flecha no meu coração. Eu falei, filha, vamos orar. A primeira coisa que eu falei, vamos orar. Eu vou fazer o que for possível. De repente a gente aluga outra coisa. Vamos ver o que acontece. Aluga um lugar maior. Vamos orar. Ajoelhamos e oramos. A gente tinha essa prática, né? De qualquer decisão, ajoelhar, orar. E eu comecei a orar com ela, né? Sobre isso. Nessa época. E aí eu lembrei desse dia em que eu fui no stand e eu vi que o negócio não era tão impossível como eu pensava. Sim. Lembrei, peguei o panfleto que eu ainda tinha guardado. Caramba. Ainda tinha guardado aquele panfleto. E entrei em contato com o corretor. Ali ele me pediu todos os documentos e eu falei pra ele, olha, não tenho dinheiro. Não tenho nada. Pra não dizer que eu não tinha nada, R$0, eu devia ter o quê? Uns R$3.000 na poupança. Na poupança. Né? Emergência. Que foi uma direção de Deus também. No início do ano, isso foi por volta de abril. No início do ano, eu conversando com o Senhor ali sobre aquele próximo ano, qual era a direção, por isso que é muito importante a gente pedir a direção de Deus, porque Ele dá. E ali orando ao Senhor, pedindo a Ele uma direção do que fazer. Como eu falei, eu tinha esse relacionamento com Deus, mas nesse sentido de, não de filha, sabe? Mas de um Deus que tá lá, que abençoa, que me escuta, que me direciona. Deus, né? Não como pai, não esse relacionamento de filha. Não que eu não tivesse relacionamento, mas era diferente. Era um relacionamento diferente. Eu não via Deus nesse lugar de pai, né? Só para contextualizar, porque eu não deixei... Deixou de viver com Deus, não. Mas era vamos dizer, um relacionamento na posição errada. Restrito, sabe? Tinha um teto ali, não era aquele Isso, não fluía, né? Não fluía esse relacionamento para
para o que Deus realmente quer. Ele não quer que a gente tenha limites com ele. Ele não quer isso. Ele quer que a gente mergulhe cada vez mais e conheça ele na essência, na profundidade, quem ele realmente é em todas as facetas, inclusive de pai. Ele é Senhor, ele é Deus conosco, ele é Salvador e ele é Pai. E essa área não tinha sido desenvolvida ainda, mas eu tinha meu relacionamento com Deus e pedi a direção dele para tudo que eu fosse fazer. E aí, no início desse ano, antes da Rafa chegar para mim e falar isso, eu tinha perguntado a Deus que eu tinha terminado uma pós. Eu fiz pós em tradução, me formei em letras, português e inglês, né? Que eu pulei essa parte. Do que foi, né? A faculdade. Fiz o curso de inglês, me formei. Aí fiz a faculdade de letras, português e inglês. E fiz uma pós em tradução, tentando me encontrar, né? Em outras áreas. Poderia ter comunicação, ser tradutora. Pois é. Eu poderia ter ido para essa área, né? Eu gosto muito de interpretar. Eu trabalhei com missões na igreja anterior, que eu interpretava os missionários, e era isso que eu queria fazer, mas eu me inscrevi na pós errada. De verdade. Quando eu vi que eu fiz a inscrição, eu falei, ai, não era essa, era a interpretação, não era a tradução. E não é a mesma coisa, né? A tradução é escrita. Entendi. A interpretação é oral. Mas tá bom, foi ótimo, foi uma experiência ótima, tá? Quem sabe eu faça outra só por hobby mesmo, porque o desejo do meu coração é de trabalhar com o inglês para isso, para missões. Muito top. Nesse sentido, né, de interpretar. Eu amo, gente, eu amo inglês desde criança e tem tudo a ver também com Deus, essa parte. Mas depois eu falo, que são muitos assuntos que vão se misturando, muitos assuntos. Enfim, aí eu tinha terminado essa pós de tradução e pedi a Deus uma nova direção para aquele próximo ano. O que eu ia fazer, né? E agora? Aí pensei em entrar num outro curso, para fazer prova de proficiência, na minha área da língua inglesa e tal. Mas não era isso. Aí, abri a palavra, sabe aquela coisa de abrir a Bíblia? Uhum. Sabe? Que a gente abre a Bíblia assim. Senhor, fala comigo. Vou abrir aqui. Quem nunca? Fala comigo. Quem nunca? Tu abre onde Deus Quem parar. nunca? Quem nunca? Olha, gente, às vezes dá certo, sabe? Mas não é o que a gente deve fazer, né? A gente deve buscar Deus todo dia, no secreto, na intimidade, e Ele vai revelando o que Ele quer pra gente. A gente não precisa fazer biscoito da sorte ali com Deus, não. Mas nesse dia eu fiz biscoito da sorte com Deus. Falei, Senhor, o que o Senhor quer pra mim e tal? E aí, abri lá, comecei a ler em Provérbios e a palavra que Ele me deu foi o filho sábio ajunta no verão. E a gente estava em janeiro. Falei, opa, Deus tá falando pra eu guardar dinheiro. Eu ia viajar. Eu ia pro Nordeste com a Rafa. Nunca mais eu fui, gente. Nunca fui. Nunca fui. Não, já fui só pra Bahia, mas depois disso nunca mais fui, Senhor. Então, tô pronta. Já obedeci. Tô pronta agora, hein? Aí eu não fui. Guardei o dinheiro. Fui ali pra Arraial do Cabo mesmo, Búzios, com ela. Tava nas férias, né? A gente fez uma viagem muito legal. Mas eu guardei metade do valor, né? Porque né, muito mais caro. Guardei. Falei, o Senhor tá pedindo pra eu guardar. Eu vou guardar. E vamos ver o que Ele tem pra mim. Assim, não tinha ideia nada. Não lembrava nem que negócio de apartamento, nada. Aí, quando foi nessa época que Rafa falou isso comigo, que veio de novo aquela sementinha que foi plantada, começou a brotar. E eu liguei pro corretor. Liguei pro corretor e falei, olha, só posso se a entrada for com o meu FGTS, porque eu não tenho dinheiro da entrada, que eu só tinha esse valor que eu te falei. Não tenho dinheiro da entrada. Não tem intermediária, não tem entrada, não tenho nada. Então tem que ser dessa forma. O que você faz? E da mesma forma, aí ele pegou minha documentação, da mesma forma, eu orei sobre isso. Eu falei, Senhor, se realmente for pra mim, se realmente for pra gente, que seja assim, porque o Senhor sabe que eu não tenho de onde tirar. E eu ainda pagava aluguel. Sim. Né? Mais desafiador ainda você assumir, né, uma prestação e pagando aluguel. Aí isso já é outra parte que eu não sabia como é que eu ia resolver, que eu entreguei para Deus também. E foi exatamente assim. A minha entrada do apartamento foi do meu fundo de garantia, do meu FGTS, eu não precisei dar R$1. E esse dinheiro que estava guardado foi a exata quantia
para pagar o contrato lá com o banco. A exata quantia. Caraca. E aí, como é que eu ia fazer para assumir as taxas de obra, né? Que é o que vem antes do parcelamento, né? Uhum. Vem as taxas de obra antes de entregar a chave. Como é que eu ia fazer para pagar o aluguel, mais as taxas, e ainda juntar um dinheirinho para fazer a obra, para mobiliar, porque eu não tinha nem mobília. Sim. Nem tinha. Uma kitnet pequenininha, né? E o que eu levei já era muito velho. Tudo que eu levei já estava muito desgastado. Uhum. Falei, agora, como é que eu vou fazer? Aí eu senti no meu coração de falar com o meu irmão se eu podia ficar na casa dele, mas eu não falei. Não falei. Não falei com ele. Ah, tá. Eu senti isso no meu coração, esse direcionamento de falar com o meu irmão, de ficar na casa dele, mas eu não falei para ele. Eu chamei ele para ir lá, resolver o contrato comigo e tudo. E aí, no carro, a gente parou o carro assim. Aí ele falou assim, e se der certo? Eu falei, Mauro, e se der certo? Se der errado, eu já tô preparada pro que eu vou fazer. Vou continuar do mesmo jeito, vou continuar na kitnet, não sei o quê. Mas e se der certo? O que a gente faz? E sabe o que ele falou? Vai lá pra casa. Meu Deus. Eu nem falei com ele. Eu falei, olha, eu pensei, mas eu não falei. Então já era a direção de Deus. Sim. E aí, fiz a minha mudança pra casa dele. Fiquei num quarto, na casa dele, convivendo ali com a família dele. Ele realmente me acolheu dentro da casa dele. Deus te deu essa experiência, né? Porque você achava que ele não te amava. Olha isso. Porque não tinha aquela... Assumido o papel de cuidar. E ele fez isso, assumido o né? papel de pai. E ele fez isso. Ele fez isso em muitos momentos da minha vida, mas eu não enxergava. Porque eu queria que ele assumisse o papel de pai. Não de irmão. Não de irmão. Mas ele, no papel de irmão, desempenhou perfeitamente, sempre. E aí ele me acolheu na casa dele. E ele... Aí você economizou o dinheiro do aluguel, né? E aí eu economizei. O dinheiro do aluguel eu transferi, na verdade, para a taxa de obra. E ainda consegui economizar bastante para fazer as coisas que eu precisava fazer lá no apartamento. Colocar piso, que não veio com piso. A cozinha. Foi no tempo, nesses 7 meses, que eu passei lá na casa dele. Cara, muito legal. E aí nasceu o apezinho, né? Aí foi aí que você criou o Instagram. E um belo dia, eu acordei, falei, vou criar um Instagram. Para compartilhar a obra do meu apartamento. Se eu não fizer isso agora, quando eu vou fazer? Você também ainda começou a realizar um sonho que você tinha lá da infância de ser comunicadora. Menina, mas eu não tinha noção disso não, quando eu comecei, não. Não, eu só pensei assim, eu tinha compartilhado uma foto. Gente, como que eu pulei essa parte? Eu tinha compartilhado uma foto no Facebook ainda, que foi um sonho que Deus me deu quando eu era casada ainda. Estávamos Rafa e eu de frente para um prédio. Ah, eu sei da foto. Né? Essa história eu já te contei, já contei várias vezes lá no Instagram. E aí no Facebook eu compartilhei essa foto, contando que um dia Deus tinha me dado um sonho e eu não tinha entendido nada, porque eu ainda era casada e éramos só nós duas. Eu acordei feliz porque no sonho eu conseguia entender que era a conquista de um apartamento, né? De um lar. Mas eu acordei feliz, mas na mesma hora o brilho foi sumindo. Porque eu falei, peraí, por que estamos só nós duas? E ficou aquilo no meu coração. Eu só fui entender isso anos depois, quando eu comecei esse processo. E aí peguei as chaves, e a primeira coisa que eu fiz quando eu peguei as chaves, no primeiro dia que eu fui visitar o apartamento, eu tirei essa foto. Exatamente como a gente estava no sonho. A terra que o Senhor prometeu. Exatamente. Eu compartilhei essa história no Facebook. E muita gente foi lá comentar e tudo. Eu falei, gente, por que eu não compartilho mais, né, sobre essa história, sobre o que o Senhor fez no Instagram, o meu processo? Por que eu não faço isso? Né? E aí, acordei um dia e falei, filha, tava dormindo, filha, vou criar o Instagram.
E o nome dele vai ser Apezinho 109. Comecei a buscar, né, se tinha já esse domínio, né, esse arroba. Não tinha, eu falei, então é de Deus. Falei, então é pra ser esse. Vamos criar e tal. A mãe deixou eu dormir, eu tava sonhando com como treinar o seu dragão. Que era o desenho favorito dela. Mãe, eu tava voando nas costas do Sol Lucenberg toda. E ela fala até hoje, nunca vou te perdoar por você ter me acordado daquele sonho. E ali, eu abri a página, Apezinho 109, comecei a compartilhar muito timidamente. Nossa, muito travada. Comecei a compartilhar aos pouquinhos. Mas já aparecia? Não, né? Aparecia de pouquinho, porque nessa época, gente, já são 5 anos. Sim. Né, de Apezinho 109. Nessa época era foto, não existia rios. Sou antiga, gente. Sou antiga nessa terra. Não tinha rios. Não tinha nem IGTV ainda. Sim. Era só foto. Muito mais fácil, inclusive, né? E o engajamento era muito melhor, inclusive. Ô, tempo bom que não volta mais, né? Então, postava ali 3 fotos por dia, de inspirações, da evolução da obra. E foi um momento muito gostoso. E você tinha também um conteúdo muito novo, né? Toda hora uma coisa nova. Ah, toda hora compartilhava, reforma, toda hora um cantinho novo que nascia. Era muito focado nessa parte de reforma e decoração, né? E ao mesmo tempo compartilhando ali um pouco da minha história, mas o foco era realmente a mudança do apartamento e o que eu ia fazendo ali, a evolução daquela obra. E muita gente chegou através desse conteúdo, dos tijolinhos. Nossa, tijolinho tem muita gente, tem muito tijolinho. Muita gente que chegou através do tijolinho, que foi também algo que eu aprendi muito, não só a fazer, mas dali também o Senhor foi trabalhando muito no meu interior, sabe? Como eu te falei, eu não sabia as minhas habilidades, eu não sabia quem eu era. E o Senhor foi trabalhando ali, me mostrando as minhas capacidades, habilidades que eu nem fazia ideia que eu tinha. E o que por muito tempo foi dito como defeito, que era falar, eu ouvia muito. Eu ouvi uma vez de um professor da EBD. Ouvi uma vez, perigoso, gente. Tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, com criança, com adolescente. Porque você pode travar uma pessoa ali, né? Porque você pode travar uma pessoa ali por muito tempo. E uma vez eu ouvi de um professor da EBD. Claro que eu falava, gente, é óbvio, eu era adolescente, né? Não tinha maturidade, não tinha muita noção também da hora que era para falar. Isso aí eu entendo meu erro nessa parte. Mas, na frente de todo mundo, ele falou assim, sabe qual é o seu problema, Camila? É que você fala demais. O dom que Deus me deu. Ele queria abafar. Ele falou, é um problema. E ali, por quantos anos, Natácia? 20 anos? 20 e poucos anos? Eu entendia que isso era um defeito. E por quanto tempo eu tentei abafar isso? Eu me sentia mal quando alguém fazia esse tipo de comentário, porque não foi uma, não foi duas, foram 3 vezes. Você fala demais. Caramba, como você fala? Eu sempre entendia que eu incomodava por falar. Aí tocava nas feridas, né? Sim. E ali, Deus me deu esse canal. Você podia falar à vontade. Ninguém me impede de falar. Eu pego o celular e eu falo com o meu povo, com a minha família Apezinho 109. Ainda somos família Apezinho 109, né? Porque vai passar por um processo também que eu quero comentar aqui. A gente vai chegar lá, né? Mas ali foi chegando muita gente que foi se identificando com o conteúdo de reforma, mas também foi chegando muita gente que começou a se identificar comigo, Sim. Com a minha história, com a minha vivência, com a minha família, né? E muita gente começou a se identificar com o processo que eu estava vivendo ali. Muitas mulheres que também pensavam que tinha acabado tudo com o fim do casamento. É o que eu sempre falo, o fim do casamento é o fim de um ciclo, né? Que infelizmente a gente não casa para isso. Eu não me casei e nunca tive esse pensamento de se não der certo, separa, não. Eu me separei porque realmente não estávamos mais caminhando juntos em várias questões, né? O nosso estilo de vida não era o mesmo em várias questões.
Então não tinha mais, era impossível caminhar junto, porque nós não estávamos de acordo, como a palavra de Deus diz, né? A gente não estava de acordo, né? E eu tive motivos óbvios, motivos respaldados pela Bíblia, porque muita gente tem essa dúvida, né? Se eu tive motivos respaldados pela Bíblia. Sim, eu tive motivos respaldados pela Bíblia para me divorciar. E Deus fez tudo certo, né? Sim, ele fez tudo certo. Ele me deu paz no coração quando isso aconteceu. Apesar de toda a dor, ele me deu paz naquela decisão que estava sendo tomada ali. E até hoje eu sinto paz, graças a Deus, nisso. E muito bem resolvida, graças a Deus, com isso, né? Então, muitas mulheres começaram a se identificar. Quantas, inúmeras, centenas, mandaram mensagem: Cami, eu conquistei o meu apezinho. E você foi a minha inspiração que aqui. Legal. Porque também muitas das vezes as pessoas acham que não é possível pra elas. Sim, eu achava. Elas acham que assim, ter minha casa própria, impossível, não vou ter esse dinheiro. Mas é isso, um ajuste ou uma informação. Você consegue ali conquistar um sonho. Você entrar num stand já com R$8 no bolso. Já desmistifica muita coisa, gente. Não foi R$8 no apartamento, tá? E assim, foi um já ano quebra. Depois, né? Sim. Um ano depois. Você entrar, você dá um passo. Às vezes nem isso a gente faz por medo. Eu sempre falo isso. Gente, se você viu uma roupa na loja, não fica assim, nossa, loja é muito chique, deve ser muito cara. Não, vai lá e pergunta. Se você quer comer num lugar, vai no Instagram, pesquisa o cardápio. Sim. Às vezes você tem condições de ir, você pode ter, mas você se trava pelo visual. Sim. Muitas das vezes isso acontece. A gente deixa de viver muita coisa porque a gente não dá o primeiro passo. É verdade. Então a gente precisa ir lá, ver como é, sentir e ver de perto. Como eu falei, quando eu cheguei perto do meu sonho, eu vi que era possível. Eu vi que era possível, eu vi que os gigantes que tentavam me distanciar dos meus sonhos, né? As muralhas que eu via de longe, que eram tão grandes até eu alcançar o meu sonho, não eram tão grandes assim de perto. Não, eu vou aproveitar esse gancho, vou apresentar para vocês possíveis sonhos que vocês podem realizar. O primeiro é que o Space Bee é esse lugar maravilhoso em que a gente está fazendo podcast, e você também pode ter o seu podcast. Só entrar em contato com eles. Além dessa sala de podcast, tem diversas salas. Então procure aqui no Instagram, contato. E quem é meu seguidor, quem é aqui do pod, tem desconto especial. Então não deixem de conhecer o Space Bee. Um sonho pode se tornar realidade, ó. A Nandra Bolsas tem couro. Já usou a bolsa da Nandra, Cami? Quem nunca, né? Quem nunca teve algo da Nandra? São maravilhosas, né? Dura a vida toda. São mesmo. É bolsa de couro, gente. Tem no Shopping Nova Iguaçu, no Shopping Grande Rio e várias revendedoras espalhadas por todo o Rio. E se você quer fazer uma renda extra aí nesse final de ano, vire uma revendedora Nandra e aproveite aí pra fazer aquela graninha extra do verão, né? Aquela graninha do verão é isso maravilhosa. Aí. Onde eu vou casar. Escuta o que eu tô falando. Eu vou casar nesse sítio aí. Sítio Recanto de Mel, gente. É nosso patrocinador. E a Cami já declarou que ela vai casar lá. Já declarei, já falei. É maravilhoso, gente. É lindo, demais, né? É lindo. Sonho. Lá gente. E você pode realizar o seu sonho de casar lá também. Lá tem área coberta, tem área externa, tem uma capela maravilhosa também pra noiva sair, assim. Nossa, momento, é um espaço incrível. Sonho. É um sonho mesmo. E é super possível. Às vezes a gente olha pra aquela grandiosidade, que ela é muito grande, muito bonito. Aquilo que a gente tava falando, né? É muito caro, que você não vai conseguir, mas você vai conseguir sim. Então entre em contato com o Recanto de Mel. Quem aqui do podcast tem desconto especial, então já dá o primeiro passo. Que quando a gente coloca o pé, Deus vai lá e coloca o chão. E, Cami, pra gente finalizar, me fala um pouquinho, assim, das outras transformações que Deus fez na sua vida. E depois a gente vai pro poste de promessas, que você vai sair daqui com uma promessa hoje, hein? Amém! Adoro! Então, foi isso que você acabou de falar aqui. Eu coloquei o pé, Deus colocou o chão, e outras coisas vieram. Veio essa realização desse desejo que Deus já tinha colocado no meu coração de falar, de me comunicar. Ele me mostrou que o que ele me deu foi um dom, não era um defeito. Que ele colocou em mim esse dom de falar, de me comunicar, de me conectar com pessoas. Eu amo estar nas redes sociais, eu amo a comunidade que a gente construiu lá. Eu fiz amigas de verdade, assim, eu sinto falta quando eu não consigo por conta da correria da vida, não aparecer muito.
Eu criei, de fato, um relacionamento ali. E aí, esse perfil que foi construído com muito carinho, com base na reforma, né? Na reforma e na decoração do apezinho, tá passando por uma transformação. Estou falando aqui de transformação, né? À medida como Deus foi transformando a minha vida, as outras coisas estão sendo transformadas também, né? Todas as áreas. Todas as áreas. Então, agora o apezinho sai de foco e entra Eucami. Eucami Massacese. Ai, amei esse nome. Gostou? Eucami Massacese, que vai ser o novo nome, né, do perfil. Eu não vou deixar de falar, gente, por favor. Porque o apezinho faz parte de você, né? Claro, claro. Eu moro no apezinho. Ele tá lá, ele é o meu cenário de todos os dias. Não vou deixar de envolver, né, o apezinho, tudo que faz parte da vida da Cami, tudo que faz parte da minha vida, que eu só vou ampliar. Gente, vai ter muitas histórias, Agora. porque ano que vem eles vão mandar o varão. Amém. Aí ela Senhor. vai falar de casamento. É isso, Aí então... depois, quem sabe, ainda vem mais um bebezinho. Olha, que isso? Não, aí, ó, essa promessa você bota lá no fundo, tá? Pra outra convidada que vier aqui. Eu sempre falo isso nas minhas consultorias, que, assim, o nome apezinho, chega um momento que você não tem Opa, mais... consultoria grátis. Não, mas chega um Todo momento que ouvidos. você não tem mais muito... Aonde expandir. Do que explorar. Sim. Porque você já fez mudança, você já decorou, você já mudou piso, você já mudou móvel, você já... Já não tem mais, e às vezes você não quer. E exatamente. E a conexão que você já criou também com as suas seguidoras, elas também nem querem mais saber tanto disso. Elas querem saber da Cami. Porque já criou aquela conexão. Uma conexão, elas poderiam né? elas podem até chegar através disso, mas quando você cria esse relacionamento que você falou que criou com elas, essa comunidade, aí sim, aí é muito gostoso de você viver a Cami. Porque a Cami é o apezinho, a Cami é a igreja, Sim, a Cami é look, é a Cami tudo é viagem, que envolve, a Cami né? Isso aí vai ser uma benção. Tudo que envolve, e às vezes isso me travava, me deixava meio travada. Igual a questão do YouTube. Estou no YouTube também, quem ainda não se inscreveu no canal. Já se inscreve, que lá já tá Eucami, tá? Só procura lá, se inscreve no canal, ativa o sininho. Olha como é que eu tô youtuber. Ela tá muito youtuber. E aí, disso destravou o YouTube. Porque eu ficava muito presa nessa questão de apezinho. Então, eu tenho que chegar no YouTube e só falar de apezinho. Sim. As pessoas vão querer ver coisas de decoração. E não é a fase que eu tô vivendo. Foi uma fase de reforma, mas agora não é mais. Eu tô vivendo outras coisas na minha vida, outros projetos. Outras coisas estão acontecendo. E às vezes eu ficava muito travada por conta do nome apezinho, ter que compartilhar só isso. Não, e lá no YouTube, tô compartilhando várias coisas legais. Legal. Livros que eu li, indicação de livros. E assim que vai tem muito ser... a ver com você, né? Sim, tudo que tem a ver com o meu universo. Foi o que eu coloquei na descrição. Aqui eu compartilho tudo que tem a ver com o meu pequeno universo. E é isso. Se tiver rolando decoração, eu vou compartilhar. Se tiver rolando varão engajado, vocês vão ficar sabendo. Casamento. O que tiver rolando na minha vida, vocês vão ficar sabendo. Quando chegar o varão engajado, meu gente, imagina. Deus. Imagina, tem muita gente orando por mim, muita gente esperando. Vai ser aquele engajamento. Oh, amém, Senhor. Então vamos pro pote da promessa. Vamos ver a promessa que a gente preparou pra você. Aqui são vários versículos da Bíblia. Que legal, adorei isso. Você vai tirar um e vai ler pra gente. Ai, adorei, gente. O Senhor conduz aqui o negócio da promessa. Posso ler? Pode. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ó. Amém, Senhor. Vem o tempo da abundância aí, hein? As portas que você acha que estão Amém. fechadas, elas estão abertas sobre a sua vida. Amém. E você vai viver aí coisas extraordinárias, um tempo novo. Amém. Um tempo de abundância, um tempo de felicidade, um tempo de realização. Amém, amiga. Porque Deus faz isso. Deus faz além do que a gente imagina, do que os nossos olhos carnais podem ver. Mas nos nossos olhos espirituais, eu sei que a sua vida espiritual, através do seu posicionamento, das suas conquistas no mundo espiritual, Amém. Todas as outras áreas serão acrescentadas. Amém, amiga. Deus trata primeiro, né? Primeiro ele arruma a casa,
para depois receber visita. Para depois receber a visita, para depois preencher, para depois decorar. É verdade. Aí a decoração, minha filha, é só quadros bonitos. Amém, Senhor. Deus te abençoe, Cami. Obrigada por você ter foi aceitado. tão bom, passou tão rápido. Passou muito rápido, gente. Eu acho que foi o maior episódio até agora. Meu Deus, eu falei que eu falava, né? Mas foi muito bom. Amei conhecer sua história, amei conhecer um pouco mais da Cami. E eu sei que a partir desse podcast muitas mulheres vão ser impactadas, muitos sonhos vão ser destravados. Né? Do nosso porque coração. através de nós. Até a pastora falou isso aqui. A pastora falou assim, que Deus dá sonho a meninos, né? Mas Deus não realiza sonhos em meninos. Olha, forte, hein? Fortíssimo. E muitas das vezes nós somos os meninos. Sim. E às vezes as mulheres que estão nos assistindo são os meninos, né? Estão ali no momento de... Não de maturidade, mas quando a gente... Mas do processo até chegar, né? E José, a maturidade. né? José é o maior exemplo disso. Para ele ser governador, ele teve que passar por diversos desertos. Ele foi preso, ele foi abandonado, ele foi vendido pelos irmãos. Mas foi jogado no poço. Jogado no poço. Mas uma palavra do nosso pastor, que eu nunca vou esquecer, foi quando ele falou que a história de José não terminou no poço. Isso. Não terminou lá. E 13 anos ele ficou na prisão. Oh, meu Deus, estou 8 esperando o varão engajado. Será que vai ser 13, Senhor? Mas no momento exato e através de alguém, que foi através do copeiro, sim, ele foi lembrado. E nós somos lembradas por Deus em todo o tempo, em todas as circunstâncias. Só que às vezes a gente não está preparada ainda para ser governadora. E quando Deus fala, é agora, é agora. Quando então, ele fala... Não tem jeito, não tem pra onde correr. É isso. A gente só precisa estar pronta, né, pra receber. Isso. E ele tá nos preparando, né? É isso. Deus te abençoe, tá? Deus te abençoe obrigada, também. Amei. Obrigada pelo convite. Muito bom me aproximar de você também, mais, né? Deus une propósitos, né? Do nada. Sim, ele une. E eu tô muito feliz dele ter nos unido e muito feliz com o seu projeto. Que Deus abençoe cada vez mais. Você é uma bênção nas mãos do oleiro. Você é um vaso nas mãos do oleiro. E que ele te use cada vez mais. Amém, obrigada. Gente, toda quarta-feira, 6 horas, tem um episódio novo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, compartilhe com uma mulher forte, porque nós somos fortes em Deus. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Gente, muito legal! Muito, amei!